Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos compreender e acompanhar passo a passo de uma produção de texto. E aí, você gosta de produzir textos? Alguma vez você já produziu uma notícia? Vamos pensar um pouquinho sobre como que a gente vai fazer para escrever esse texto do gênero notícia? Então vamos aí hoje, na aula de hoje, produzir uma notícia. Para início de conversa, vamos planejar a produção de uma notícia. Nessa aula você verá o exemplo de uma produção e vai acompanhar o passo a passo em forma de atividades. Então nós vamos devagarzinho, fazendo atividades para que ao final você seja capaz de produzir uma notícia. Será, professora, que eu vou conseguir escrever um texto inteiro, uma notícia? Claro que você vai, só que você precisa seguir o passo a passo. Você tem que seguir bem certinho o que vai ser dito aqui. Ao final da aula você produzirá então a sua notícia. Você vai acessar para produzir a sua notícia o site do Redação Paraná. O login e a senha são o seu @escola, aquele mesmo que você usa para entrar no Google Classroom. Você vai entrar lá e vai escolher atividades, notícia e vai trabalhar conosco aqui. Então, proposta de atividade escolar, gênero textual, notícia, tema, escassez de água doce, proposta. Você é o editor do jornal da sua cidade e recebe o material texto 1 e texto 2. A partir deles, você vai criar uma notícia alertando para o problema de escassez de água doce a ser publicado nesse jornal. Então, você vai produzir aí uma notícia sobre este tema e vai ser publicado neste jornal que você vai ser o editor, ok? Partes de uma notícia. Uma notícia ela vai ter um título ou uma manchete. Título ou manchete tem que ser bem grande, escrito maior, precisa ser relevante. Quando eu digo grande, não em extensão. Também não pode ser tão pequeno. Ele tem que conter ali informações suficientes para que o leitor saiba do que se trata. Por exemplo, escassez de água causa seca na cidade tal. Né? A cidade tal está fazendo rodízio de água e a população sofre. Então vai ter que ter aí no título alguma coisa para chamar a atenção do seu leitor e resumir rapidamente o que vai ser o tema da notícia. Então ele não pode ser nem muito grande nem muito pequeno, tá? A linha fina é aí uma espécie de resumo bem pequenininho, umas informações poucas sobre o que mais vai ser tratado. Por exemplo, prefeitura já aponta para rodízio de água. Então o título seria: cidade enfrenta crise hídrica por conta da falta de chuva. E aí lá na linha fina, prefeitura já estuda a possibilidade de rodízio e racionamento de água. Seria uma linha fina com informações a mais e aí que trariam aí outras coisas para chamar a atenção do leitor. O lead, que é o primeiro parágrafo, ele vai conter quem, como, onde, porquê, quando. Tem que ter essas informações no lead. O lead é como se fosse um pequeno resumo, é uma síntese da notícia, ok? Aí no corpo da notícia, você vai detalhar aquilo que você quer contar. Você vai colocar as informações mais detalhadas, vai colocar ali as coisas mais especificadas, tá bom? A notícia apresenta as informações na ordem decrescente de importância, ou seja, daquelas que são consideradas mais relevantes até aquelas que são as menos relevantes. Agora eu quero que você pegue lá caderno, caneta e lápis, acompanhe o passo a passo e nós vamos falar um pouco sobre a escassez de água. Outra coisa que você pode fazer é pesquisar elementos para trazer sobre a escassez da água. Você pode trazer ali algumas coisas, algumas informações para o seu texto. Como, por exemplo, você pode falar da escassez de água na sua cidade. Se você mora numa cidade que teve seca, que teve rodízio de água, por exemplo, hoje falta água nesse bairro, amanhã falta água no outro bairro, que é também chamado de racionamento. Você pode detalhar isso. Você pode colocar, olha, na semana tal inicia-se, na cidade tal, o rodízio de água. Então, você vai buscar informações a respeito desse fato
e criar uma notícia a partir disso, tá? Atividade de número 1. Você vai criar um título e um subtítulo para a tua notícia. Sua notícia irá informar sobre, aqui estava falando sobre o que é o trabalho infantil, como ele ocorre no Brasil e quais os malefícios. Nesse caso aqui é um exemplo de notícia. Você vai criar um sobre a escassez de água, tá? Então a manchete do seu título, ela deve ser objetivo, chamar a atenção do leitor, haver predomínio do tempo verbal presente. Então você vai falar lá no teu título sobre a escassez de água em uma determinada cidade, tá? A linha fina ou subtítulo vai ser a complementação do título ou vai trazer informações a mais, ok? Então você vai agora lá no teu caderno escrever um título e um subtítulo para a tua notícia sobre a escassez de água e eu já volto. Uma notícia, ela é imediatamente relevante. Então, qual é a dica que eu dou para você? O tema geral é escassez de água. Mas você vai falar de escassez de água no Brasil, de maneira geral? Não. Você pode inventar uma notícia ou você pode buscar fatos aí da sua própria cidade. Então, um título que você poderia usar seria falar, por exemplo, assim, cidade de Curitiba, por exemplo, que é a capital do nosso estado, né? Cidade de Curitiba inicia no dia 12 de agosto o rodízio de água. Daí lá na linha fina você vai colocar: Prefeitura estuda maneiras de diminuir o sofrimento da população com a falta de água. Então no título, informações relevantes. Lá na linha fina, também informações relevantes, mas que tragam alguma coisa a mais.
Aqui nós vamos ter, então, um exemplo de um título. Uma criança é flagrada em situação de trabalho infantil a cada tantas horas. Diz levantamento sobre trabalho infantil. Observem que a gente utilizou aqui palavras que estão no presente do indicativo. É flagrada, diz. Então, ele não colocou ali no passado. Pode ter passado, mas é depois. Ali no título ele vai aparecer no presente, que é para chamar a atenção do leitor. Aqui foi colocado esse xizinho aqui para dizer como um exemplo, tá? Então, o tempo verbal é o presente. O título ele vai vir, então, de uma maneira mais abrangente e que resuma o tema que vai ser tratado naquela notícia, o fato que vai ser tratado. Então, sobre o que vai ser a tua notícia? Sobre a falta de água na cidade de Curitiba. Então, teu título tem que conter falta de água em Curitiba. Tem que estar escrito falta de água e Curitiba. Então, cidade de Curitiba enfrenta falta de água. Ponto. Pode ser o título de uma notícia. E lá no lead pode ter: Prefeitura estuda formas de sanar o sofrimento da população com a falta de água. Então, o lead vai trazer um pouquinho de informações a mais. Como aqui, por exemplo, foram registrados X casos de crianças trabalhando ou pedindo dinheiro nas ruas. Subtítulo já tem ali algumas informações no passado. E eu tenho, então, uma apresentação de um tema. Tenho a apresentação de um fato. Aqui a gente já pode imaginar o que, como, e aí outras informações vão aparecer no lead. Vamos ver? Atividade de número 2. Você deve descrever o lead da notícia. Atenção! O lead tem como função introduzir o leitor no texto, sintetizando ou resumindo o fato relatado na notícia. O lead geralmente irá responder algumas perguntas como: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então eu quero que você responda essas perguntas agora a respeito da notícia que você vai criar. Você vai pensar então, o que você quer falar, sobre quem que você quer falar, quando que o fato aconteceu, como que aconteceu, por que aconteceu. Anota no teu caderno e já eu retorno.
E aí, conseguiu escrever? Vamos ver o exemplo? Então, aqui nós temos o exemplo para a atividade 2. No último trimestre de 2020, quando, segundo o levantamento X, foram registrados X casos de crianças flagradas. O que? Também a resposta de quem são crianças, né? Fazendo o quê? Trabalhando ou pedindo dinheiro nas ruas. Esse número pode ser reflexo de agravamento da pandemia do Covid. Então, aqui, ele não diz exatamente onde, diz que é nas ruas, provavelmente no Brasil. Vamos fazer um exercício de como se você estivesse fazendo agora uma notícia sobre a falta de água? Vamos pensar aqui na atividade. O que ou quem? Então, vamos imaginar que a nossa notícia vai falar sobre as ações da Prefeitura de Curitiba a respeito do rodízio de água. Então, vamos ver lá. Título: Prefeitura de Curitiba estuda formas de amenizar a falta d'água. Esse é o título. No lead, Prefeitura inicia rodízio de água para que toda a população consiga, para que toda a população tenha acesso à água potável neste ano. Esse é o lead. Esse é o subtítulo lá, a linha fina. No lead nós vamos ter então, no ano de 2022, que seria quando? Prefeitura de Curitiba, que seria quem? Estuda maneiras de sanar a falta d'água. O que ela fez? Estudou maneiras. Por quê? Para que a população não sofra com falta d'água. Ficou repetitivo, mas é só um exemplo, tá, pessoal? Então, nós temos que ter ali no lead um quem ou o que, um quando, um onde, um como e um porquê. Isso é muito importante que tenha no teu lead. Essas informações precisam constar na notícia, senão não é notícia. E você, como leitor, também precisa estar esperto para reconhecer isso quando você for ler uma notícia, tá bom? Vamos ver o lead, então, desse exemplo que nós vimos. O que? Registro de X casos de trabalho infantil. Quem? Crianças. Quando? No último trimestre de 2020. Onde? Nas ruas. Como? Crianças foram flagradas trabalhando ou pedindo dinheiro. Por quê? Porque por conta do agravamento da pandemia do Covid-19. Viram, pessoal? Se encaixou certinho ali. Então, nós temos o que? Registro de casos. Quem? Crianças. Quando? 2020. Onde? Nas ruas. Como? Flagradas trabalhando. Por quê? Por causa da pandemia. Vocês viram? Então, todas essas informações, elas constavam no lead, ok? Atividade de número 3. Você deve descrever o corpo da notícia no segundo e no terceiro parágrafo. Então, aqui vai ter mais detalhadamente. Como, por exemplo, se você for fazer aquela da água, você vai contar ali quais são as ações que a prefeitura vai fazer. Ah, ela vai fazer rodízio. Então, quais são os bairros que vão vir primeiro? Ah, na segunda e terça é o bairro tal. Na quarta e quinta é o bairro tal. Sexta e sábado é tal. E aí, por meio disso, a prefeitura imagina economizar tanto de água. E aí vai conseguir salvar tanto. Aí todo mundo vai, entende? Vai colocar informações mais detalhadas nesta parte. Você pode também colocar, olha, foi entrevistado o secretário do saneamento básico e ele falou isso e isso. Então, nesse espaço, lá no segundo e terceiro parágrafo, é onde vão vir as informações mais detalhadas. Então, neste momento, crie tópicos com pequenas frases, resumindo as principais informações que estarão nos parágrafos. Posteriormente, desenvolva esses tópicos em parágrafos. Então, o que você vai fazer agora lá no teu caderno? Você vai criar tópicos do que você gostaria que tivesse na tua notícia e vai tentar desenvolver esses tópicos em forma de parágrafos. Escreve lá e já já eu volto.
E aí, o que você escreveu? Resposta possível. O que prevê a lei? 2. Reflexos da pandemia. 3. Dados dos textos motivadores. Você vai aí selecionar aqueles dados que estão lá nos textos, né? Depois, citar informações de informação. Então, você vai colocar lá na dessa parte do segundo e terceiro parágrafo, informações mais detalhadas. No corpo da notícia, há um detalhamento maior dos fatos, destacando o que é mais relevante, evidenciando os detalhes mais importantes e fundamentais à compreensão do leitor. O objetivo da produção é estruturar um texto que corresponda ao seu público-alvo e de recepção e atingi-lo a contento, mantendo sua audiência informada e atualizada. Vamos ler o exemplo? Uma criança é flagrada em situação de trabalho infantil a cada 2 horas, diz levantamento sobre trabalho infantil. Foram registrados 1.034 casos de crianças trabalhando ou pedindo dinheiro nas ruas. No último trimestre de 2020, segundo o levantamento da Prefeitura de Curitiba, foram registrados 1.034 casos de crianças flagradas trabalhando ou pedindo dinheiro nas ruas. Esse número pode ser um reflexo do agravamento da pandemia do Covid-19. Proposta de produção textual. Agora que você acompanhou e praticou o planejamento da produção, você vai iniciar a tua produção escrita. Vamos pensar então. Quem é o público-alvo da tua notícia? Pode ser o pessoal da tua escola, né? A linguagem está simples, clara e objetiva? O título chama a atenção do leitor? A pontuação está organizada de forma apropriada? Há uso adequado de ortografia e linguagem formal? Os verbos do título estão no tempo verbal presente? Você conseguiu responder perguntas básicas que são como, quem, onde, porquê? Você fez o detalhamento das informações do corpo do texto? Tudo isso tem que conter lá no teu texto que você respondeu. Então, na aula de hoje, nós compreendemos o passo a passo para o planejamento de uma produção de notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.